E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula 3 e nela nós vamos trabalhar equilíbrio de ácidos e bases monopróticos. E o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar a variação do pH em diferentes concentrações de ácidos fortes ou bases fortes para a gente decidir se utiliza o tratamento sistemático do equilíbrio para calcular o pH ou não. A gente vai ainda discutir a relação entre constante ácida e pKa e constante básica e pKb para determinar a força de um ácido ou de uma base apenas em função do pKa e vamos definir todas as equações para cálculo das espécies químicas no equilíbrio químico, incluindo o pH, tanto de ácidos quanto de bases monopróticos. Então a gente vai começar discutindo a influência da concentração dos ácidos e das bases fortes no pH da solução. A gente sabe que ácidos e bases fortes são aqueles que são capazes de reagir completamente com solvente e liberar um íon H+, ou capturar um íon H+, do meio. Para isso, vamos começar com o seguinte exemplo. Qual o pH de uma solução de hidróxido de potássio, que é uma base forte, a 1,0 vezes 10 a menos 8 molar? Então, vamos calcular diretamente esse valor desse pH. Se nós fôssemos calcular, ele seria feito da seguinte maneira. pH vai ser igual a menos o logaritmo da concentração de íons H+. Então, seria menos o logaritmo de 1,0 vezes 10 a menos 14 dividido para 1,0 vezes 10 a menos 8. Com isso, nós encontraríamos um pH igual a 6. Vamos refletir sobre esse resultado. Se nós formos colocar esses valores dentro de uma escala de pH, as quais variam de 0 a 14, com o valor de 7 neutro, esse valor que nós encontramos, 6, ele diria para a gente que essa solução ela é levemente ácida. Mas aí surge a seguinte pergunta. É possível nós termos uma solução de hidróxido de sódio ácida? Será que essa base é capaz de produzir uma solução ácida? Parece que existe alguma coisa errada nesse nosso cálculo, né? Então vamos repeti-lo. Vamos realizar o cálculo do pH dessa base em termos do tratamento sistemático do equilíbrio. E o tratamento sistemático do equilíbrio, ele dá para a gente 6 etapas distintas. Vamos começar. A etapa 1, ela diz respeito a escrever todas as equações, as reações pertinentes. E a reação pertinente é a reação de autoprotólise da água, H2O, produzindo íons H+, mais íons OH-. A segunda etapa, ela pede para nós escrevermos o balanço de carga dessa solução. Então, o balanço de carga vai ser feito da seguinte maneira. A concentração de íons H+, no meio, mais a concentração de íons K+, vai ser igual à concentração de íons OH-. Feito a segunda etapa, vamos para a etapa número 3, que vai pedir para a gente fazer o balanço de massa dessa solução. No balanço de massa, a gente vai fazer a seguinte afirmação. Toda a concentração de íons K+ da solução, ela é proveniente do hidróxido de sódio que foi inserido. Então, toda a concentração de íons K+, ela é igual a 1,0 vezes 10 a menos 8 molar. A quarta etapa, ela pede para nós escrevermos a expressão da constante de equilíbrio. E a expressão da constante de equilíbrio vai ser escrita da seguinte forma. A constante de equilíbrio da reação de interesse, que é o Kw, vai ser igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH-. A quinta etapa, ela nos pergunta,
A quantidade de equações é igual à quantidade de variáveis desse equilíbrio? Vamos contar. Nós temos uma equação, temos duas equações e temos três equações distintas. Então, nós temos um total de 3 equações. Agora, vamos contar a quantidade de variáveis que aparece nesse equilíbrio. Nós temos uma variável, duas variáveis, três variáveis. Então, temos um total de 3 incógnitas no equilíbrio químico. Se a quantidade de equações for igual ao número de incógnitas, a gente vai para a sexta etapa, que pede para nós resolvermos o problema. Vamos solucionar o problema. Então, vamos começar a solução desse problema. Da seguinte maneira. Se nós chamarmos a concentração de H+ de X, e se nós sabemos que todo íon K+ proveniente é igual a 1,0 vezes 10 a menos 8, nós podemos substituir essas duas equações na etapa número 2 do equilíbrio químico. Então, nós podemos expressar a concentração de hidroxila, concentração de OH-, da seguinte forma. Vai ser a concentração de íons H+, mais a concentração de íons K+, 1,0 vezes 10 a menos 8. Agora, nós podemos pegar essa informação que nós construímos aqui e substituí-los na etapa número 6. Observem aqui a etapa número 6. Ó. Nessa parte da equação, a gente pode inserir a concentração de íons OH-, e nessa outra parte da equação, a gente pode inserir a concentração molar de X, que nós estamos chamando a concentração molar de íons H+, que nós estamos chamando de X. Lembrando que para essa equação, o Kw ele equivale a 1,0 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Substituindo essas variáveis na equação, a gente vai ter o seguinte, que 1,0 vezes 10 a menos 14 vai ser igual à concentração de íons H+, que nós estamos chamando de X, vezes a concentração de OH-, que é X mais 1,0 vezes 10 a menos 8. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a propriedade distributiva, multiplicando x vezes x, e depois multiplicando x vezes 1,0 vezes 10 a menos 8, e vamos reorganizar essa equação, de modo que nós encontraremos uma equação do segundo grau da seguinte forma. x² mais 1,0 vezes 10 a menos 8x menos 1,0 vezes 10 a menos 14. Isso aqui vai ser igual a zero. Sendo que A vai ser igual a 1, o valor de B vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 8, e o valor de C vai ser igual a menos 1,0 vezes 10 a menos 14. De posse dessas informações, é possível nós substituirmos na fórmula de Bhaskara e assim nós encontrarmos as raízes dessa equação. Então, fazendo isso direto, a gente vai ter a seguinte equação, x' ou x duas linhas,
vai ser igual a menos B menos 1,0 vezes 10 a menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é igual a raiz quadrada vai ser igual a b ao quadrado 1,0 vezes 10 a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o valor vezes c vezes menos 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. Isso tudo dividido por 2 vezes o valor de A, que é igual a 1. Então, nós encontraremos dois valores distintos, x' e x2 linhas. X' vai ter o valor de 9,6 vezes 10 a menos 8 molar, e x2' vai ser igual a menos 1,1 vezes 10 elevado a menos 7 molar. Temos duas condições aqui. Qual é a primeira condição? Considerar ou desconsiderar cada um desses valores dessas raízes que nós encontrarmos. Então, vamos fazer a seguinte análise. Dentro de uma solução, é possível existir uma concentração negativa? Se não for possível existir uma concentração negativa, então a gente vai descartar o x duas linhas e vamos ficar com o valor de 9,6 vezes 10 a menos 8. Se nós dissemos que x é igual à concentração de íons H+, então nós encontramos que H+ vai ser igual a 9,6 vezes 10 a menos 8 molar. Então, agora, para a gente determinar o pH, é só necessário jogar na equação do pH, que é menos o logaritmo da concentração de íons H+, que é igual a 9,6 vezes 10 a menos 8. Então, teremos um pH igual a 7,02. Lembra o valor que nós havíamos encontrado anteriormente, um valor igual a 6? Se nós compararmos o resultado anterior com o resultado que nós encontramos nesse momento, é possível nós percebermos que esse pH levemente alcalino é muito mais aceitável para esse tipo de problema do que o anteriormente que nós havíamos discutido. Disso tudo, vamos tirar a seguinte conclusão. E para isso eu quero que a gente observe esse gráfico que está na lateral da nossa apresentação. Vamos lá. Teremos três situações distintas para o cálculo do pH quando nós estivermos trabalhando com ácidos ou bases fortes. A primeira ela diz o seguinte: vamos primeiro observar esse gráfico. Esse gráfico está trazendo a seguinte informação. Ela tem uma escala de pH no eixo Y e temos o logaritmo da concentração no eixo X. Além disso, nós temos um ácido e uma base fortes. E a gente está vendo a influência do pH, da variação do pH, em detrimento da diminuição do logaritmo da concentração desses íons no meio. Então, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Primeira delas, quando a concentração da espécie for X, uma concentração qualquer, quando a espécie for X, um ácido ou uma base qualquer, em que essa concentração seja maior ou igual a 10 a menos 6 molar,
o pH será calculado apenas em função da concentração de íons H+ liberados ou capturados do meio. Então, a gente vai ter essa condição aqui no gráfico. Ó. Toda vez que a concentração for maior ou igual a 10 a menos 6, a gente pode calcular o pH diretamente pelo logaritmo da concentração de íons H+. Não é necessário considerar, para esse tipo de cálculo, a autoprotólise da água. A segunda condição, quando a concentração da espécie X, que é um ácido ou uma base forte, for menor ou igual a 10 a menos 8 molar, esse ácido dificilmente vai influenciar no pH da solução, que é este momento aqui da equação. Então, quando a espécie química, que é um ácido ou uma base forte, trouxer um pH menor ou igual a 10 a menos 8, então dificilmente esse ácido vai influenciar no pH da solução. E agora vamos para a terceira condição. Quando essa espécie química X for menor que 10 a menos 6 molar, ou maior que 10 a menos 8 molar, nós vamos considerar os efeitos da autoprotólise da água ou do solvente autoprotólise do solvente da água ou do outro solvente que nós estivermos trabalhando, e o pH será calculado em termos do tratamento sistemático do equilíbrio químico, utilizando as 6 etapas que nós descrevemos anteriormente, que desse modo representa essa fase aqui no gráfico. Nós temos toda essa região aqui, ó, menor que 6 e maior que 10 a menos 8, nas quais nós iremos utilizar o tratamento sistemático do equilíbrio químico. Antes de nós começarmos a discutir o equilíbrio químico em ácidos e bases fracas, vamos entender como se dá a relação entre o pKa e o Ka. Em um ácido ou em uma base, é possível nós determinarmos o pKa através da seguinte relação, ou pKb. Então, o pKa vai ser igual menos o logaritmo da constante de dissociação ácida, e o pKb vai ser igual como menos o logaritmo da constante de dissociação da base. Através dessa relação, a gente pode chegar a esses valores. Pois bem, o exemplo na lateral está mostrando para a gente o ácido ortohidroxibenzoico e o ácido para-hidroxibenzoico. O ácido ortohidroxibenzoico tem um pKa de 2,97, enquanto que o ácido para-hidroxibenzoico tem um pKa de 4,59. Apenas olhando para esses valores, será que a gente consegue determinar quais dessas espécies têm um caráter mais ácido em relação à outra? Vamos analisar. Então, vamos ver da seguinte forma. Se nós quisermos encontrar o pKa do ácido... Desculpa, se nós quisermos encontrar o Ka do ácido ortohidroxibenzoico, a gente vai fazer da seguinte maneira. Então, o Ka vai ser igual a 10 elevado menos o valor do pKa. Então, isso seria igual a 10 elevado a menos 2,97. E esse valor é igual a 1,07 vezes 10 a menos 3. Vamos chamar de K1. Agora nós queremos determinar a constante ácida do ácido para-hidroxibenzoico. O cálculo vai ser da mesma maneira. Então, a constante ácida 2 vai ser igual a 10 elevado a menos
4,54. E esse valor vai ser igual a 2,88 vezes 10 a menos 5. 2,88 vezes 10 a menos 5. 2,88 vezes 10 a menos 5. Se nós olharmos apenas para os valores de Ka, a gente pode dizer que o Ka do ácido ortohidroxibenzoico tem um caráter mais ácido quando comparado com o para-hidroxibenzoico. Vamos entender de outra maneira. Observem aqui, ó. Na medida com que nós fazemos o pKa diminuir, o Ka desse ácido ele vai aumentar. Então, menores pKa tem maiores Ka, o que significa dizer que essas espécies elas têm um caráter mais ácido. E na medida com a qual o pKa de um ácido aumenta, o seu Ka diminui. E isso vai fazer com que ele tenha, comparado com outros ácidos, um caráter menos ácido. Vamos entender melhor como que isso vai ocorrer nesse exemplo. O ácido ortohidroxibenzoico ele tem dois grupos funcionais muito próximos. Ele tem esses grupos funcionais próximos, e na medida com a qual esse hidrogênio é perdido, ele forma uma ligação de hidrogênio intermolecular, e essa ligação de hidrogênio é capaz de estabilizar esse íon. Se ela é capaz de estabilizar esse íon e faz com que o H+ fique disponível no meio, então significa que a gente vai ter uma molécula muito mais ácida, uma solução muito mais ácida, quando comparado com o ácido para-hidroxibenzoico, que tem os grupos funcionais bastante afastados. Então, só para revisar, quando o pKa aumenta, a constante ácida ela vai diminuir. Então, a gente vai ter um ácido fraco. Quando o pKa diminui, o Ka vai aumentar e aí a gente vai ter um ácido com caráter mais forte, né? Um caráter de ácido mais forte. Vamos ver se a gente conseguiu entender essa relação. Observem esses dois exemplos. A gente tem o ácido fórmico, que está se dissociando e formando o íon formiato. A constante ácida é 1,80 vezes 10 a menos 4 e o pKa é 3,744. Embaixo nós temos o ácido benzoico, que está formando o íon benzoato, que tem uma constante ácida de 6,28 vezes 10 a menos 5 e um pKa de 4,202. Vamos ignorar os valores de Ka e vamos analisar apenas em relação ao pKa. Quais destes ácidos têm um caráter mais forte? Se a gente seguir o mesmo raciocínio, a gente vai dizer que aqueles que têm os menores pKa têm um caráter mais forte. Então, em comparação, o ácido fórmico tem um caráter mais forte quando comparado com ácido benzoico. Beleza? Então, agora nós queremos determinar o pH de uma solução de um ácido fraco. Vamos chamar esse ácido genericamente de HA, que contém uma concentração formal chamada de F. Para nós determinarmos o pH dessa solução, nós teremos que fazer um tratamento sistemático do equilíbrio. E o tratamento sistemático de equilíbrio, como a gente conhece, é feito em 6 etapas distintas. Vamos a elas. Primeira etapa, escrevermos as reações químicas pertinentes. A primeira reação química que vem na nossa cabeça é a própria dissociação do ácido, que vai produzir íons H+, mais A-. A segunda reação pertinente é a autoprotólise da água, que vai produzir íons H+, mais OH-.
Na segunda etapa, nós vamos fazer o balanço de carga. Como o balanço de cargas envolve íons, então a gente só vai trabalhar com os íons da solução. Então a gente pode dizer o seguinte, que a concentração de íons H+ vai ser igual à concentração de íons A- mais a concentração de íons OH-. Na terceira etapa, a gente vai fazer o balanço de massa dessa reação. Então, a gente pode afirmar o seguinte sobre essa reação, que a concentração formal vai ser igual à concentração de A- que está dissociado na solução, mais a concentração do ácido HA, que não se dissociou. Na quarta etapa, nós vamos escrever as constantes de equilíbrio pertinentes. Então, a primeira constante é a constante de dissociação ácida, que vai ser igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de HA, e a outra constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio da água, H+, vezes a concentração de íons OH-. Com isso, a gente vai para a quinta etapa. E na quinta etapa, nós estamos interessados em saber se a quantidade de reações é igual à quantidade de incógnitas. Então, vamos contar a quantidade de incógnitas que nós conseguimos perceber dentro desse equilíbrio. Então, a gente tem aqui, uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas, quatro incógnitas diferentes. Então, temos 4 incógnitas. E agora queremos saber se a quantidade de equações são semelhantes. Então, vamos lá. A gente tem uma equação, duas equações, três equações, quatro equações diferentes. Então, nós temos o número de incógnitas igual ao número de equações. Então, significa que nós estamos aptos a solucionar esse problema. Então, vamos lá. Vamos desenvolver a solução desse problema. Vamos fazer as primeiras observações que a gente pode depreender desse problema. A gente tem quatro incógnitas e tem quatro equações. Então, possivelmente, é possível que nós encontrássemos, se nós desenvolvermos o mesmo raciocínio que nós fizemos para a base no início da nossa aula, uma equação cúbica do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Contudo, isso é muito trabalhoso e até um pouco desnecessário. Então, para isso, a gente vai fazer algumas simplificações. A primeira simplificação, a primeira simplificação que nós vamos fazer é a seguinte. A gente vai dizer que a concentração de íons H+, dissociado do ácido, é muito maior que a concentração de íons H+, decorrentes da autoprotólise do solvente. Então, se houver alguma variação nesse pH, essa variação é decorrente da capacidade do ácido de doar íons H+ para o solvente. A outra simplificação que nós vamos fazer é que a concentração de A- ela é muito maior do que a concentração de íons OH- na solução. Isso faz a gente chegar à seguinte conclusão.
Na equação número 2, que nós produzimos na etapa 2, nós dissemos o seguinte. Nós dissemos que a concentração de íons H+, ela era igual à concentração de íons A- mais a concentração de íons OH-. E se nós dissermos que a concentração de íons A- é muito maior do que a concentração de íons OH-, então a gente pode considerá-lo igual a zero. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que a concentração de íons H+ é aproximadamente igual à concentração de íons A-. Então, se a gente disser que essas concentrações são iguais, a gente pode chamá-las de X. Então, a concentração de íons H+ a gente vai chamar de X, que é igual à concentração de íons A-, que também vamos chamar de X. Tudo bem até aqui? Então, vamos para a próxima etapa. A outra etapa, vamos trabalhar com a equação da etapa 3. A equação da etapa 3 ela diz o seguinte para a gente, que a carga formal da solução é igual à concentração de A- do íon A-, mais a concentração do ácido não dissociado. Se nós dissemos que a concentração de A- é X, então nós podemos substituir isso dentro dessa equação e encontrarmos uma relação para determinar a concentração de ácido não dissociado. E essa relação vai ficar da seguinte forma. A concentração de ácido não dissociado vai ser igual a F menos a concentração de A-, que é X. De posse dessas simplificações, nós podemos substituir essas variáveis na equação da constante ácida, dentro desta equação aqui. Vamos ver como que isso tudo vai ficar. Vai ficar da seguinte maneira. Temos o seguinte. A gente sabe que o Ka vai ser igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de íons A-, dividido pela concentração de HA. Se nós dissermos que a concentração de íons H+ é X e a concentração de íons H- é X também, e nós encontramos que a concentração de HA não dissociado no equilíbrio é igual a F menos X, nós podemos substituir nessa equação, e ela vai ficar da seguinte forma. Constante ácida vai ser igual, x vezes x vai ser igual a x ao quadrado, dividido por F menos X. Se nós conhecemos a constante de dissociação ácida e a carga formal, então é possível nós determinarmos o valor de x, e se nós conseguirmos determinar o valor de x, a gente encontra a concentração de H+ no meio. E se nós encontrarmos a concentração de H+ no meio, a gente pode calcular o pH da solução. Vamos executar esse raciocínio agora. Para isso eu vou precisar limpar a tela, mas aí qualquer dúvida vocês dão um pause e voltem no momento apropriado. Então vamos lá. Nós chegamos à seguinte relação. A constante ácida vai ser igual a x ao quadrado dividido pela concentração formal menos x. Então vamos pegar esse exemplo aqui, do ácido ortohidroxibenzoico. O pKa desse ácido é 2,97. Se nós quisermos encontrar a constante ácida, é só nós pegarmos esse valor e, inclusive, já fizemos isso na etapa anterior, né? Então, pKa é igual a 2,97.
Ka vai ser igual a 10 elevado a menos 2,97, que vai ser igual a 1,07 vezes 10 a menos 3. 1,07 vezes 10 a menos 3. Agora, imagine que a concentração formal dessa solução ela é 0,050 molar. De posse dessas informações, é possível a gente determinar o pH dessa solução? É possível ainda determinarmos a concentração de íons H+, a concentração de íons A- e a concentração de HA no equilíbrio? Vamos executar. Então, temos aqui, a gente tem o valor do Ka, podemos substituí-lo nessa etapa da equação, e temos o valor da concentração formal. Com isso, nós vamos fazer essas substituições e vamos chegar à seguinte equação. 1,07 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a x ao quadrado dividido por 0,050 menos x. Se nós formos reorganizar essa equação, a gente vai cair numa equação do segundo grau, e essa equação do segundo grau ela vai estar dessa forma aqui. X ao quadrado mais 1,07 vezes 10 a menos 3 x menos 5,35 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, a gente sabe que A vai ser igual a 1, B vai ser igual a 1,07 vezes 10 a menos 3, e C vai ser igual a menos 5,35 vezes 10 a menos 5. Então, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrar os determinantes dessa equação. Se nós formos reorganizar, ela ficaria da seguinte maneira. X vai ser igual, já substituindo todos os valores na equação inteira, 1,07 vezes 10 a menos 3, mais ou menos, aí a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado, 1,07 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que tem o valor de menos 5,35 vezes 10 a menos 5. Isso tudo dividido por 2 vezes 1. Então, nós encontraremos duas raízes, x' igual a 6,80 vezes 10 elevado a menos 3, que é o valor positivo e o valor negativo. Como a gente já definiu anteriormente que não existe concentração molar negativa, nós vamos descartar a raiz negativa e vamos ficar apenas com a raiz positiva. Isso quer dizer para a gente o quê? Que a concentração de íons H+ é igual ao valor de x, e também temos a concentração de íons A- igual a x. Mas nós estamos interessados em calcular o pH. E como a gente calcularia o pH? O pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, vai ser menos logaritmo de 6,80 vezes 10 a menos 3. E isso aqui vai ser igual a só um segundo que eu vou executar esse cálculo, esqueci de fazê-lo. Menos o logaritmo 6,80 vezes 10 a menos 3
Então, temos um pH de aproximadamente igual a 2,16. Então, o pH dessa solução é igual a 2,16. Então, a gente já encontrou a concentração de íons H+, a concentração de íons A-, encontramos o pH. Mas se nós quisermos determinar a concentração de HA no equilíbrio, a concentração de ácido não dissociado no equilíbrio, como que a gente calcula ele? Vai ser a concentração formal menos o valor de X. A concentração formal é 0,050 molar, menos o valor de X, que é 6,80 vezes 10 a menos 3. Com isso, nós chegamos ao valor de 0,0432 molar. Imagina que essa questão vai um pouquinho mais além e ela pede para a gente calcular a concentração de OH- da solução. Como que a gente calcula a concentração de OH- da solução? A gente calcula a partir da equação do Kw, que diz o seguinte, que a concentração de OH- é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, dividido pela concentração de íons H+, 6,80 vezes 10 a menos 3. Então, a concentração de íons OH- vai ser igual a 1,5 vezes 10 a menos 12. Então, pronto. Com isso, a gente conseguiu determinar o pH da solução e a concentração de todos os constituintes do equilíbrio químico, inclusive da quantidade de hidroxilas. Mas o que eu quero que a gente guarde de tudo isso? A gente precisa guardar todo o processo do tratamento sistemático do equilíbrio. Mas tem duas coisas que são muito importantes dentro desse processo. É considerar que a concentração de íons H+, vai ser igual à concentração de íons A- para um ácido fraco, monoprótico, e a gente pode chamar ele de X. Com isso, a constante de equilíbrio, que seria a concentração de H+, vezes a concentração de A em menos, dividido pela concentração de HA no equilíbrio, ela pode ser determinada da seguinte maneira: x² dividido pela concentração formal menos o valor de x. Isso aqui é igual à constante ácida. Esses são os passos mais importantes que a gente deve guardar na hora do exercício. Beleza? Já o equilíbrio em bases fracas vai seguir exatamente o mesmo raciocínio do tratamento sistemático para ácidos fracos. Então, a gente vai ter o seguinte: a gente tem uma base que vai capturar prótons do solvente e vai liberar hidroxilas no meio. Se nós quisermos escrever a constante de dissociação da base, vai ser a concentração de BH+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de B. Para isso, nós precisamos fazer as seguintes considerações. A concentração de OH- é igual à concentração de BH+, e a elas nós chamaremos de X. E a concentração de B-, a concentração da base B vai ser a carga formal, o quanto que tinha no início da reação, menos o quanto se dissociou, BH+. Se nós dissermos que BH+ é X, então a concentração da base no equilíbrio vai ser F menos X. Substituindo na equação da constante de dissociação básica, a gente vai ter o seguinte, que KB vai ser igual a BH mais X, OH menos X, dividido por B, que é F menos X.
Com isso, nós teremos a seguinte equação. A constante básica vai ser igual a x ao quadrado dividido por f menos x. Exatamente a mesma equação que nós havíamos encontrado para a constante de dissociação ácida. Vamos sistematizar esse conhecimento dentro desse exemplo. Então, imaginem que a gente tem como exemplo a cocaína, que em meio aquoso captura um próton. Essa região aqui, ó, ela tem um par de elétrons livres, então ela vai capturar um próton e vai liberar a hidroxila no meio. A constante básica é igual a 2,6 vezes 10 a menos 6. E vamos imaginar que a concentração formal seja igual a 0,0372 molar. Nós queremos calcular o pH dessa solução e depois vocês façam um raciocínio para encontrar os outros constituintes no equilíbrio químico. Então, vamos sistematizar esse conhecimento. A gente sabe o seguinte, que a constante básica vai ser igual a x ao quadrado menos a concentração formal, dividido pela concentração formal menos x. A constante básica é 2,6 vezes 10 a menos 6. X é o que nós queremos saber, vezes a concentração formal, que é 0,0372 menos x, dividido. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos passar isso aqui para cá para o outro lado, vamos fazer a propriedade distributiva, multiplicando cada um deles. Depois a gente vai encontrar uma equação de segundo grau. A essa equação de segundo grau a gente vai resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos encontrar duas raízes, uma positiva e uma negativa. Como não existe concentração molar negativa, nós vamos descartar a raiz negativa e vamos ficar com a raiz positiva. Com isso, a gente vai encontrar um valor de x. Façam todo esse procedimento e comparem com o resultado que eu estou disponibilizando aqui, igual a 3,1 vezes 10 a menos 4 molar. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que a concentração de OH- é semelhante à concentração de BH+. Só que a gente já encontrou dois dos constituintes, né? Queremos calcular o pH. pH é menos o logaritmo da concentração de íons H+. Nós não encontramos a concentração de íons H+ diretamente, mas nós podemos calculá-lo de maneira indireta, como menos o logaritmo, aí eu vou abrir aqui de 1,0 vezes 10 a menos 14, dividido por 3,1 vezes 10 a menos 4. Com isso, nós encontraremos um pH de 10,49. Um pH esperado para o tipo de dissociação que nós estamos trabalhando. Mas imaginem, com essas informações vocês são capazes de calcular a concentração de BH+ no equilíbrio, que nós já encontramos, né? Encontramos aquele valor ali, e a quantidade de base não dissociada, que é o B. Mas imaginem o seguinte, agora que vamos avançar um pouquinho em relação ao outro exercício. Imagina que nós queremos calcular o grau de dissociação da base. Ou do ácido.
de um dos dois. Como que a gente calcula isso? Calcula da seguinte maneira. O grau de dissociação vai ser igual a x, tanto faz da base ou do ácido, dividido pela concentração formal da solução. Qual foi o valor que nós encontramos para x? 3,1 vezes 10 a menos 4. Qual é o valor da concentração formal? 0,0372. Alfa vai ser igual, o grau de dissociação vai ser igual a 8,33 vezes 10 a menos 3. Se nós multiplicarmos por 100, teremos um alfa igual a 0,83%. Significa dizer o quê? Que só 0,83% da base se dissociou na solução. Façam esse mesmo raciocínio para o exemplo anterior que nós trabalhamos com ácidos fracos. Beleza? Então chegamos ao final. E para revisar o que a gente discutiu até aqui, a gente viu que ácidos e bases fortes com concentração molar menor do que 10 a menos 6 e maior do que 10 a menos 8 precisam ter seu pH calculado através do tratamento sistemático do equilíbrio químico. Esses mesmos ácidos e bases fortes com valores de concentração molar maior ou igual a 10 a menos 6 não precisam do tratamento sistemático do equilíbrio químico, podem ser calculados diretamente, assim como os valores menores ou iguais a 10 a menos 8 não vão influenciar no pH da solução. Discutimos sobre a relação entre a constante ácida e o pKa e a constante básica e o pK e aprendemos a determinar a força de um ácido apenas em função do pKa ou da base apenas em função do seu pKb. Discutimos e demonstramos ainda todas as equações relacionadas ao equilíbrio químico de ácidos e bases fracas, tanto para determinar o valor do pH ou das espécies químicas que estão no equilíbrio químico. Peço por gentileza que vocês leiam tudo que foi discutido na referência bibliográfica indicada, assim como façam a resolução dos exercícios disponíveis no SIGA-A. Anotem todas as suas dúvidas e compartilhem aqui comigo. Antes de ir embora, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para que a gente possa ter para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Aguardem a parte 3 da nossa aula e a gente se encontra já já. Obrigado pela atenção e até logo.